İyi günler. Olá amigos, sejam bem-vindos. Se quiserem assistir a mais vídeos e serem os primeiros a saber sobre novos acontecimentos, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações para serem avisados instantaneamente de cada vídeo. Esmaam vai ao quarto de Sila e Enjin. Enjin e Sila discutem. Enjin pergunta por que ela ainda está escondendo coisas dele. Sila, como sempre, usa manipulação emocional. Ela diz: deixe-me contar o que passei no orfanato, como passei fome, como senti frio, para que você não seja pego desprevenido novamente. Esmaama diz: minha filha não é alguém que faria mal a ninguém. Enjin entra no quarto. Sila pensa consigo mesma: você achou que conseguiria lidar comigo? Enquanto isso, Anser e Xian estão conversando no quarto. Bren liga para Xian. Eles conversam sobre o incêndio ao telefone. Anser pergunta: o que aconteceu, Xian? Você mencionou um incêndio na instituição. Xian diz que Sila provocou um incêndio lá quando estava no abrigo para crianças. Enquanto isso, Sila diz para a mãe: mãe, eu não sou a única vítima. Quem sabe o que minha irmã está passando naquela casa? É por isso que você precisa contar para eles o mais rápido possível. Esmaama diz: não, Sila. Sila diz: então eu conto para eles, e pega o telefone. Ela liga para Anser. É a Sila. Espere, não desligue, diz Anser, não tenho nada para falar com você. Sila diz: se você soubesse que essa conversa mudaria sua vida, você ainda desligaria? Ela diz: venha ao café na praia amanhã às 11 horas. Seremos só nós duas. Então elas desligam. Metin está pensando em seu quarto. Sina entra. Eu estava me perguntando se você estava bem, diz ela. Metin pergunta: você gosta da minha aparência? Sina diz: você teve um dia ruim hoje. Eu sei que você não fez isso de propósito. Metin responde: e se eu tivesse feito de propósito? Eu nem sei a resposta para essa pergunta. Como você pode ter tanta certeza? Sina diz: não tenho certeza, mas só quero acreditar que o antigo Metin ainda está dentro de mim. Aquele Metin era feliz, tinha esperanças e sonhos. Quando eu olhava nos olhos dele daquele jeito, eu conseguia ver o coração dele. Sentimos tanta falta daquele Metin, diz ela. Metin diz que está com sono e vai dormir. Sina fica pensativa, sem saber o que fazer. Será que ela vai cair na armadilha da senhora Mukader e dar o remédio para Metin? Xian pensa na conversa que teve com o irmão. Quando perguntou: o que você quer de nós? O irmão respondeu: meus anos, os anos que você roubou de mim. Enquanto isso, Anser pensa na conversa que teve com Sila. Será que ele deve contar para Xian, ou simplesmente não deve ir? Mas ela disse: tudo vai mudar se você me ouvir. O que eu vou fazer agora? Nesse momento, Enjin se aproxima de Sila. Sila diz: não posso te contar cada momento da minha vida, Enjin. Quer dizer, mesmo que eu quisesse, não conseguiria. Não tive a mesma sorte que você na vida. Prefiro esquecer alguns momentos. Me desculpe, e se levanta. Enjin sente pena dele e diz: você tem razão. Sila conseguiu mais uma vez conquistar Enjin com manipulação emocional. Quando a noite cai, Metin se levanta. Ele acorda Sinem. Sinem, levante e me dê um analgésico, diz Metin. Ele não consegue dormir por causa da dor de cabeça. Sinem diz que vai buscar água. Enquanto isso, Mukader também não consegue dormir e percebe que está sem água no quarto. A senhora Mukader a vê e pergunta o que há de errado. Sinem diz: vim buscar água. O Metin está com dor de cabeça e vou dar um analgésico para ele. Mukader acha que é a hora perfeita para dar o remédio. Dê o remédio para ele, deixe a porta entreaberta, diz ela. Mukader havia-lhe dito: você fará isso pela sua filha. Ela não viu hoje, mas verá um dia.
Faça o que for preciso para dar esse remédio ao Metin. Caso contrário, você sofrerá as consequências pelo resto da vida. Sinem está em conflito. Enquanto isso, Mukadder os observa. Será que ela dará o remédio para Metin? Ao entregar o remédio para ele, ela diz: "Ai, meu Deus, me ajude, não sei se estou fazendo a coisa certa ou errada. Mas não tenho outra escolha." Metin toma o remédio. Mukadder sorri. De manhã, Mina chega e se deita entre a mãe e o pai. Ela acorda o pai tocando seu nariz com um lenço de papelaria. O pai dela diz: "Você foi pega, borboletinha, então faça cócegas em mim." E começa a fazer cócegas em Mina. Mina ri. Assim que o pai diz: "Não acorde a mamãe", Sinem acorda. Metin diz: "Bom dia, minha esposa. Uma borboletinha entrou no nosso quarto esta manhã." Min diz: "Essa borboleta sou eu, mamãe." Sinem sorri. "Vá se arrumar para a escola", diz ela. Sinem pergunta a Metin: "Como você está? Está se sentindo melhor? Sua dor de cabeça passou?" Metin diz: "O remédio de ontem à noite funcionou bem." "Qual era o nome do analgésico?" Sinem diz: "Não sei, peguei no armário de remédios lá embaixo." Ela pergunta: "Devo trazer seu café da manhã aqui?" Metin diz: "Você está com medo de que eu estrangule a mamãe de novo? E se eu fizer isso com você?" Sinem se levanta sem dizer nada. Metin diz: "Vou tomar um banho e já desço." Siam pergunta a Anser: "O que você vai fazer hoje?" Anser está indeciso sobre se deve ou não se encontrar com Solá. Ele responde: "Vou às compras." Engin não entendeu a situação com o primo de Solá. A polícia nos levou imediatamente para a delegacia. Ela deve ter ficado surpresa, diz. "Embora eu não possa dizer que gostei particularmente daquele homem", acrescenta. Solá é um pouco possessiva. Ela não socializa muito com ninguém da família. "Lembre-se disso, se ele voltar, não o deixarei entrar em casa, apenas direi que não estamos disponíveis", diz ela. Engin diz: "Você sabe o que é melhor. Estou indo embora, eu te amo", e sai. Sila diz: "Não se atrase, não me faça sentir sua falta." Quando Engin sai, ele finalmente pensa: ele se foi. E, além de tudo isso, ela ainda está tentando agradar o Sr. Engin. "Bem, preciso me arrumar logo para não deixar minha querida irmã esperando", diz ela. Siam pergunta: "Meu irmão e minha cunhada não vêm tomar café da manhã?" Mukadder responde: "Como eles podem vir? Como ele, a quem eu tanto amava, pôde me magoar assim?" Deria diz: "Ele teria matado vocês dois, eu juro. Que Deus lhes dê um bom fim." Mukadder diz: "Não parece que nosso fim será bom." Siam diz: "Mãe, essas não são coisas para se discutir à mesa do café da manhã." Mukadder diz: "Tudo aconteceu em público." Siam diz: "Mãe, conversaremos sobre isso depois." Mukadder pensa consigo mesma: "Bem, Sia sabe de tudo. Pelo menos tenho um filho que me apoiará se algo acontecer." Nesse momento, Metin e Sinem chegam. Metin diz: "Bom dia a todos. Peço desculpas a todos vocês pelo que aconteceu ontem à noite. Principalmente a você", diz ele à mãe e senta-se para tomar o café da manhã. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo e deixar um comentário para mais vídeos. Até mais!